O desfecho da Série A 25-26 foi pedagógico. A Roma, de Gasperini, retorna à Champions League após 7 temporadas. E o Como, de Fábregas, vai à Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história, às custas do Milan, de Massimiliano Allegri, que perdeu em casa para o Cagliari. O futebol pregou uma peça de justiça e de honra ao mérito, e o tempo encarregou-se de entregar a cada um o que lhes era devido. A Roma e ao Como, o futuro risonho que construíram com projetualidade, com convicção e com ideias. E ao Milan, o longo prazo que tanto desprezou para agarrar-se a resultados episódicos, que nada mais eram do que resultados episódicos. A primeira pergunta que se coloca é: Roma e Como são joguistas ou resultadistas? Na dúvida, digo que são competentes, a diferença do Milan. Pois bem, capítulo ofensivo: Como segundo melhor ataque da Série A, com Duvicas, um desconhecido que custou 14 milhões, marcando 14 gols. O investimento do Como? Pois bem, o Piccoli, da Fiorentina, custou mais de 20 milhões. O Luca, do Napoli, que foi emprestado no meio da temporada, mais de 30. Será que é o dinheiro, a competência do scout e a inserção do jogador no coletivo? A Roma foi o quarto melhor ataque, fez mais gols que o Milan, metade da temporada sem um atacante. Dovbyk e Ferguson constantemente lesionados, Dybala constantemente lesionado, Bailey, que foi uma contratação fracassada, Soulé, que quando chegou, Malen passou a se ausentar com muito mais frequência por lesões. Fizeram mais gols ambos do que o Milan. Defesa, as duas melhores defesas da Série A. O Como, com Jean Butes, Smolcic, Jacob Ramon, Kempf e Alberto Moreno, foi a melhor defesa da Série A. E a Roma, a segunda melhor defesa. Estes jogadores do Como, esta linha defensiva, seguramente faz inveja ao quarteto defensivo do Milan, com Tassotti, Costa Curta, Baresi e Maldini no Milan de saque. Melhor defesa da Série A, Roma, segunda melhor defesa. Pontos, contam os resultados. Roma, terceiro lugar. Melhor resultado dos últimos 7 anos a nível pontual e também a nível classificatório. Como quarto lugar. Ambos fizeram mais pontos do que o Milan. Significa dizer que em todos os aspectos, Gasperini e Fábregas suplantaram um péssimo Massimiliano Allegri. Um Massimiliano Allegri que não construiu, como nós vínhamos dizendo, absolutamente nada para o futuro. E nem os milhões da Champions League. Joguista? Resultadista? Não. Treinadores competentes, de um lado, acima de Gianpiero Gasperini e Cesc Fábregas, e um treinador há 7, 8 anos absolutamente incapaz como Massimiliano Allegri. Incapaz e incompetente. Por quê? Porque o Milan fracassou em todos os quesitos. O Milan fracassou no resultado, o Milan fracassou na valorização dos jogadores, o Milan fracassou em lançar bases táticas para o futuro, o Milan fracassou mentalmente. Allegri compacta o grupo, Allegri dá solidez. Qual foi a mentalidade que estes jogadores tiveram para enfrentar um Cagliari em casa, na última rodada, e não conseguirem tampouco empatar? O empate bastaria ao Milan, e o Milan não conseguiu empatar. Allegri valoriza o sistema defensivo. Cagliari, sem objetivos, um time da parte de baixo da tabela, foi a San Siro para ter mais posse, para finalizar 25 vezes, sendo destas 25, 11 no alvo. Fracassou no ataque, fracassou na defesa, fracassou do ponto de vista do objetivo financeiro, não valorizou os jogadores, não entrou nos primeiros 4 lugares. Qual é a defesa para este trabalho que propiciou ao Milan partidas horrendas, que proporcionou ao Milan não entrar nos primeiros 4 lugares com um jogo por semana? É um trabalho indefensável de Allegri, que durante o primeiro turno avançou,
Avançou com resultados que não condiziam com as prestações, avançou com resultados que não eram correspondentes ao nível da equipe, uma equipe que se sai atrás não sabe o que fazer, e ontem pela primeira vez saiu à frente, recuou, tomou a virada e foi dominado. Que diferença para Giampiero Gasperini, que diferença para Cesc Fábregas, que foi muito criticado pela velha guarda da imprensa italiana, depois de como o Milan. Recordam-se em janeiro? Como em Milan, 3-1 para o Milan. Allegri elogiadíssimo, Fábregas muito criticado, joga bem, mas não traz resultados. E no final, quem vai à Champions é o Como. Quem vai à Europa League é o Milan. Quem vai à Champions é a Roma, que perdeu em San Siro, jogando melhor que o Milan. E também foi esta dicotomia criada. Jogo e resultados, não. A competência é o que leva ao resultado. É o jogo que leva ao resultado. É o mérito que leva ao resultado. Dias como o de ontem são importantíssimos, porque colocam novamente no centro da discussão o mérito. Sim, não somos ingênuos, não somos líricos, não somos românticos, que analisamos as partidas, as 38 rodadas, e após uma vitória dizemos aqui, o resultado foi mentiroso, o resultado não condiz com a atuação, o resultado não condiz com o trabalho. E nós dissemos aqui durante toda a temporada, e na última rodada veio o resultado a também acompanhar aquilo que deveria acompanhar. E a Champions a quem a merece. A Champions a Giampiero Gasperini, que recoloca a Roma no principal palco do futebol europeu. Que com a convicção, objetivo máximo, Gasperini e Fábregas atingiram o objetivo máximo. O objetivo de Gasperini não foi colocado pela propriedade, mas pelo técnico de Grugliasco, que sempre acreditou na Liga dos Campeões, sempre acreditou na Champions. Fábregas, idem, que coloca o Como na primeira vaga europeia e é já na Champions League. Allegri buscou o objetivo mínimo. Precisamos entrar nos primeiros 4 lugares, precisamos ir à Liga dos Campeões. E não conseguiu, por uma derrota em casa, merecida, incontestável para o Cagliari. Mas observem a seguinte imagem, o tweet que eu vou apresentar a vocês em seguida. É o tweet de Giovanni Capuano, que é um jornalista italiano. Ele diz o seguinte: belo o Como de Fábregas, mas no final, na Champions League, estará alegre. Ele escreve isso após uma partida na qual o Como perdeu para o Sassuolo fora de casa por 2-1, teve 70% de posse, mas o Sassuolo mereceu a vitória. O Sassuolo que também ganhou do Milan, treinado por Fábio Grosso, o time nero-verde. E aqui escreveu Giovanni Capuano: na Champions estará alegre. O que quer dizer esta mensagem? Fábregas joga bem, valoriza os jogadores, tem até a melhor defesa, o que eles ocultam, melhor defesa do que o Milan de Allegri, faz 70% de posse, mas na Champions League estará o pragmático, o esperto, o safo Massimiliano Allegri. A velha guarda, o Catenacci, o Diogo all'Italiano, a experiência, o Cortomusso. E de Cortomusso o Milan ficou fora da Liga dos Campeões. Basta um pouco à frente, como dizia Allegri. Esta é a mentalidade que é preciso que o futebol italiano entenda, comemore por ter sido derrotada e a extirpe definitivamente. Não é possível este tipo de tweet, este tipo de comportamento, este tipo de mensagem que é transmitida. E por isso ontem foi uma vitória do futebol. Porque é esta mensagem que tem de ser derrotada. É esta mensagem que não pode ser propagada, que atrasa o futebol italiano. Portanto, parabéns a Gasperini, parabéns a Fábregas, que valorizaram jogadores, seguiram um projeto e no fim foram recompensados. No futebol, quando o mérito vence, é sempre extraordinariamente saboroso.